Empresários do Rio de Janeiro e 2 executivos da multinacional Philips estão entre os alvos da operação. A justiça determinou o bloqueio de 1 bilhão e 200 milhões de reais dos investigados. Já pensou em ganhar e não poder receber o prêmio? E ainda por cima ter que esperar mais de 5 anos pelo dinheiro? Foi o que aconteceu com um apostador no Rio de Janeiro. O consumidor precisa ser informado sobre os procedimentos e serviços que são isentos ou que possuem algum tipo de carência. O DPVAT ele tem a finalidade de cobrir, de acobertar situações cometidas em situações normais. É uma questão também de autoestima, é uma questão de amor, de carinho, que não tem igual, não tem dinheiro que pague. Olá, boa tarde. Boa tarde. Polícia Federal e Ministério Público Federal cumprem 65 mandados judiciais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa operação é um desdobramento da Lava Jato. Nós vamos conversar com a reportagem da TV Justiça agora. Quem tem as informações a respeito do assunto é a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Empresários do Rio de Janeiro e 2 executivos da multinacional Philips estão entre os alvos da operação. A Justiça determinou o bloqueio de 1 bilhão e 200 milhões de reais dos investigados. Segundo os delatores, havia uma espécie de clube do pregão internacional e as fraudes ocorreram entre 1996 e 2007. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, expediu 22 mandados de prisão, além de 13 de prisão temporária, 9 de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão. Até agora, 20 dos 22 mandados de prisão já foram expedidos e a Polícia Federal cumpriu também todos os mandados de busca e apreensão. A empresa Philips disse que vai colaborar com as autoridades. Rafaela. Obrigada, Aline. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinaram o arquivamento de inquéritos que investigavam os senadores Ricardo Ferraço, Eduardo Braga e Omar Aziz. Os 2 ministros fundamentaram as decisões em razão do prazo prolongado de investigação sem a produção de elementos suficientes para a apresentação de denúncia. No caso relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o inquérito foi instaurado para investigar o senador Ricardo Ferraço após declarações prestadas por executivos da empreiteira Odebrecht em colaboração premiada. O ministro destacou que concedeu todos os prazos solicitados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal e não foram apresentados indícios suficientes de provas para manter o andamento da investigação. No segundo inquérito, que investigava os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, instaurado a pedido da PGR para investigar supostos crimes relacionados à construção da Ponte Rio Negro, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido da Polícia Federal para arquivamento da investigação. E o que fazer quando você ganhar e não levar? Quando você é sorteado e não recebe o prêmio? Foi o que aconteceu com o apostador do Rio de Janeiro, que colocou o bilhete no nome da filha adolescente. Seu Antônio não perde um sorteio. Toda semana faz uma fezinha. E nessa hora vale tudo para ficar milionário. Às vezes eu coloco data de nascimento, placa de carro, data do mês. O que vem à cabeça. A Rosângela também não perde a chance de apostar. Olha aí ela de olho em uma caminhonete 0 km. Acreditar que vai ganhar, né? Porque a pessoa só compra se for acreditar que vai ganhar. E aí, se ganhar, vai pagar as contas, vai fazer mais alguma coisa, né? Mas já pensou em ganhar e não poder receber o prêmio? E ainda por cima ter que esperar mais de 5 anos pelo dinheiro? Foi o que aconteceu com um apostador no Rio de Janeiro. Ele comprou um título de capitalização e colocou o nome da filha, à época menor de idade, no bilhete. Ao saber desta informação, a empresa que organizava o sorteio se recusou a fazer o pagamento. Foi aí que o apostador decidiu buscar a justiça. A 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu que, mesmo colocando o nome da filha, ele tem direito ao prêmio de mais de R$25 mil. O relator do processo argumentou que o ganhador não precisa comprovar idade para pegar o prêmio. E ao não entregar o dinheiro, poderia haver enriquecimento sem causa por parte da organizadora do sorteio. Agora o prêmio vai ter que ser corrigido e pago ao apostador.
Este advogado dá dicas de como preencher os bilhetes para evitar qualquer tipo de problema. O comprador desse título, seja os pais, devem se ater que, uma vez comprado em nome do menor, este menor só poderá ter acesso a este benefício ao atingir a maioridade. Recomenda-se, então, que se faça em nome dos pais as compras desses bilhetes e, eventualmente, se não fizer, que tenha ciência de que, eventualmente, pode aguardar até que este menor seja de maior para receber o prêmio. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, o que muda com as novas regras de coparticipação nos planos de saúde. O consumidor precisa ser informado sobre os procedimentos e serviços que são isentos ou que possuem algum tipo de carência. Agora, Cadu, você sabe para que serve o DPVAT, que é aquele seguro obrigatório que todos os motoristas devem pagar? Você sabe, Cadu? Pois é, a gente sabe mais ou menos, né? Pois é, sabe também em que situações que ele deve ser acionado quem tem direito? Pois é, Rafael, o problema mais ou menos também, esse né? é o problema, porque a questão ela tem gerado muitas dúvidas. Vamos citar um exemplo aqui. Em Goiás, um motorista teve o pedido de indenização negado porque o acidente, olha só, foi provocado durante a fuga de um crime. Todos os dias, os tribunais de justiça do país recebem uma grande quantidade de recursos. Os casos são variados, mas um deles chamou a atenção no TJ de Goiás. A seguradora que administra o DPVAT não queria pagar o valor solicitado pelo motorista. O motivo? O condutor tinha acabado de cometer um crime. O homem teria roubado uma moto e se acidentou durante a fuga. Bateu em um outro veículo ao tentar escapar da polícia. Ele, então, entrou com uma ação na justiça para receber o seguro DPVAT. Em primeira instância, o juiz entendeu que ele tinha esse direito, mas o Tribunal de Justiça de Goiás reformou a sentença, com o argumento de que um ato criminoso não pode gerar um benefício que tem caráter social. Entre janeiro e abril de 2018, foram pagas mais de 116 mil indenizações do seguro DPVAT. Os pedidos são em caso de morte, invalidez permanente e despesas médicas. Os recursos do DPVAT são financiados pelos donos de veículos por meio do pagamento anual do seguro. Do total arrecadado, 45% são repassados ao Ministério da Saúde para custear o tratamento das vítimas de acidentes de trânsito. 5% vão para o Denatran para que sejam investidos em campanhas de prevenção. Os 50% restantes são para as indenizações. Este advogado explica que o seguro deve ser pago independentemente de culpa do motorista, mas isso não quer dizer que um ato ilícito deva gerar o benefício. O DPVAT ele tem a finalidade de cobrir, de acobertar situações cometidas em situações normais e não de pessoas que dolosamente cometem um crime ou assume um risco de uma atividade ou de um ato que não é razoável e não é moralmente visto como lícito pela sociedade. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou novas regras para os planos de saúde com coparticipação. As condições e os limites impostos pela ANS começam a valer no fim do ano. A modalidade de coparticipação em franquias é diferente da regular. Nela, o consumidor paga um percentual pela realização de um procedimento. Pela nova regra, a cobrança não pode passar de 40% do valor total. Também foram previstos limites pagos ao mês e ao ano. O valor máximo a cada 30 dias não pode ser maior que a mensalidade do beneficiário. No anual, não pode ser superior a 12 meses de plano de saúde. Além disso, a cobrança da coparticipação e da franquia está proibida em mais de 250 procedimentos. Entre eles, consultas no clínico geral, exames preventivos e de pré-natal, e tratamentos crônicos como câncer e hemodiálise. Segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 10 anos, a participação dessas duas modalidades de plano no mercado subiram de 22% para 52%. Em 2008, eram 24 milhões de beneficiários. Agora, são mais de 48 milhões. As novas regras entram em vigor no dia 28 de dezembro e só valem para contratos firmados a partir desta data.
Para isto, o contrato deve ser claro. O consumidor precisa ser informado sobre os procedimentos e serviços que são isentos ou que possuem algum tipo de carência, a forma de aplicação dos percentuais e critérios de reajuste. E para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio o advogado Luiz Fernando Moreira, que é especialista em saúde, né? Sim. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Agora vamos lá, vamos esclarecer primeiro o que significa esse plano de saúde com coparticipação. Vimos ali na reportagem que hoje são mais de 48 milhões de beneficiários, né, doutor Fernando? 48 milhões de beneficiários, em torno de 52% participam de planos chamados contributivos. Ou seja, além da mensalidade, esses planos adotam chamados mecanismos de regulação financeira. Esses mecanismos de regulação financeira são a coparticipação e a franquia. Em razão disso, o mercado, as operadoras passaram a oferecer esses planos porque eles oferecem a possibilidade de uma mensalidade menor, mais atrativa para o consumidor. E muita gente, então, aderiu a esses planos. E para a empresa também, né? Para a empresa também. Agora, o problema é que estava havendo um certo abuso por parte de algumas operadoras que colocavam coparticipação de 50%, 60%, às vezes 70% do procedimento, que configura uma restrição de acesso ao seu tratamento. A pergunta é complicada porque são muitos detalhes, mas assim, essencialmente, o que é que muda em relação ao que ainda é, na verdade, o que passa a ser a partir de dezembro? Os contratos que estão em vigor, ou seja, aqueles que vão vencer a partir do ano que vem, esses não mudam nada, continuam com as mesmas regras. Os contratos novos, que tenham a previsão de mecanismos de regulação, aí sim, esses passarão a observar as regras contidas na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde. Ela estabeleceu 250 procedimentos que não vão ter cobrança de coparticipação ou franquia, especialmente com relação a consultas básicas, geriatra, pediatra, clínica geral, a exames, alguns exames, inclusive preventivos, exames de pré-natal e tratamento de doenças crônicas como hemodiálise, câncer e outras. Então, para esses casos, o consumidor não vai pagar, o beneficiário do plano de saúde não vai pagar nada. Para outros casos, sim. E a agência estabeleceu com a participação de até 40% nos procedimentos e franquia. Só para esclarecer, quando o senhor se refere a contratos novos, os que estão assinados, por exemplo, eu tenho um plano de saúde hoje, então fica valendo do mesmo jeito. Isso, ele tem uma data de validade. Mas quem assinar hoje já tem a perspectiva da regra de dezembro? Se tiver dentro de um contrato, até dezembro, se ele assinar hoje, seja um plano individual ou coletivo, prevalece as regras anteriores. A partir, sim, de dezembro, no final de dezembro... A assinatura. Aí, isso, na assinatura é o novo produto e, portanto, se esse produto observar mensalidade mais contribuição, né, de mecanismo de regulação, aí sim vai enquadrar na norma. Agora, esse tema é um assunto que preocupa muitos beneficiários, os segurados, né? Mas a gente tem aí um cenário positivo, né, em relação a baixar a mensalidade. A gente pode falar nisso nos próximos meses? Na verdade, a gente precisa examinar isso aí, né? A minha preocupação é que, com relação a esses novos produtos, se financeiramente for interessante para a operadora, o que é que ela vai fazer em relação aos contratos coletivos? Porque os individuais, ela não pode rescindi-los. A lei não permite. Ela vai denunciar os contratos com 60 dias e vai dizer, olha, a partir de agora eu ofereço, no teu caso, no empregador, ou uma associação, um sindicato, eu ofereço esse novo produto aqui para vocês, com coparticipação e franquia pré-estabelecidos. Então, essa é a questão. Se não for interessante, aí vai depender de cada caso, ao meu ver, a operadora vai avaliar aquele grupo de pessoas, porque ela avalia cada grupo de pessoas, ela não vai oferecer, ela vai continuar mantendo o contrato e renovando aquele contrato anterior, até ela começar a ter um risco de sinistralidade que a induza a fazer isso, entendeu? Então, isso vai depender de cada caso. A coparticipação em franquia, ela faz com que você, beneficiário, tenha uma corresponsabilidade no pagamento naquele plano e também com autocuidado de saúde. Então, a própria norma da agência, isso aí ninguém toca, oferece, inclusive, a possibilidade das operadoras passarem a oferecer um desconto na renovação. A exemplo que se faz com seguro de automóvel, quando você não bate, não tem colisão, não usa os serviços, né, de reparo,
Existe essa possibilidade. Antigamente isso era visto pela ANS como uma coisa negativa, porque poderia restringir o acesso daquela pessoa à cobertura assistencial. E hoje ela entendeu que não. Quer dizer, se eu tenho cuidado com a minha saúde, se eu participo de um programa preventivo, se eu melhorei as minhas informações de saúde de um ano para outro, então eu teria direito a receber um bônus, uma bonificação por isso. Existe uma limitação da mensalidade com base no valor da coparticipação? Se não me engano, nós vimos alguma coisa na reportagem. Não, mensalidade é fixada... Da franquia, melhor dizendo. A franquia ela tem dois modelos. Ela tem uma franquia com base no valor da mensalidade, que é a franquia mensal, e tem a chamada franquia acumulada, que é um período de 12 meses. Então, a pessoa, nesse caso, o contratante, ele vai optar por essas duas franquias. Se pega a franquia mensal ou se pega anual, de acordo com a ocorrência. Quer dizer, isso aí vai ter... A pessoa que vai contratar agora vai precisar, a meu ver, de uma orientação. Não se pode mais contratar plano de saúde com base na conversa de corretor. Infelizmente, muito corretor vende alguma coisa que sabe que não vai ser entregue, ou até mesmo por desconhecimento. Agora, doutor Fernando, essa franquia, ela pode ser maior do que o valor da mensalidade? Não, ela é limitada ao valor da mensalidade. Então, certamente, nesse caso de franquia, vai ser estabelecida aquela franquia anual, e que ou mensal, a partir da qual é o valor fixo, na verdade, a partir do qual o beneficiário ele não tem responsabilidade de pagar aquela diferença. Tá? E o consumidor sabe que vai pagar porque tem aquele rol ali de mais de 250 procedimentos. É só os contratos têm que ter como anexo essa relação. Maravilha, então, doutor Fernando, mais uma vez, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos aqui. Muito obrigado, doutor. Obrigado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Pessoas com deficiência visual têm direito a permanecer em quase todos os locais com o cão-guia. É uma questão também de autoestima, é uma questão de amor, de carinho, que não tem igual, não tem dinheiro que pague. Uma força-tarefa criada no Superior Tribunal de Justiça conseguiu um resultado expressivo na redução de acervo de processos. No discurso de posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz firmou o compromisso para o biênio 2016-2018, o de fortalecer a atividade jurisdicional na Corte. Centraremos esforços na atividade fim, que é a de julgar, com celeridade e qualidade, as demandas que nos são submetidas, buscando aprimorar os institutos processuais que já dispomos para atingir melhores resultados. E foi exatamente o que aconteceu ao longo dos 2 anos de mandato com o trabalho da chamada Força Tarefa, com o objetivo de acelerar a redução do número de processos no STJ. Foi criado inicialmente 2 frentes, 2 forças-tarefas, servidores para trabalhar em cada um das 3 sessões especializadas no STJ, a começar pelos gabinetes com maior acervo acumulado. E em um curto período de tempo, o trabalho mostrou resultados significativos. Em 2017, o STJ julgou 362.728 processos, sem contar agravos e embargos de declaração. Computados esses recursos internos, o número de julgamentos no ano passou dos 470 mil, uma redução de 11%. A assessoria especial da presidência do STJ, na gestão da ministra Laurita Vaz, auxiliou ao todo 13 gabinetes, traçando propostas de trabalho relevantes para cada um. Ao fazer a triagem do acervo, a equipe identificou matérias que podiam ser julgadas com mais rapidez e com maior número de processos, o que contribuiu para uma melhor análise dos ministros sobre temas importantes e eventual elaboração de minuta de decisão. Em cada gabinete de ministro, um resultado positivo. 5 dos 10 gabinetes dos ministros da primeira sessão, responsáveis por analisar matérias de direito público, elaboraram mais de 10 mil minutas. Também 5 dos 10 gabinetes dos ministros da segunda sessão, que julgam matérias de direito privado, fizeram ao todo mais de 9 mil minutas. Temos que reduzir o acervo do STJ, mas não temos que reduzir esse acervo de qualquer jeito, com uma mera eficiência, e sim junto com uma qualidade decisória, a partir dos critérios que estão previstos tanto na Constituição da República quanto no Código de Processo Civil. E esse investimento em novas rotinas de trabalho, com o apoio de ferramentas tecnológicas,
foi essencial para a tomada de decisões e a uniformização de jurisprudências que interferem na vida do cidadão. E a força-tarefa, sem dúvida, durante esse período, proporcionou um resultado como se fosse um 34º gabinete no tribunal, com uma produtividade acima da média, inclusive. E esse bom resultado se deveu a servidores extremamente dedicados, empenhados nessa função, e assim conseguiram realizar um trabalho em conjunto fenomenal com ótimos resultados. Pois é, Cadu, e agora olha só, quem tem deficiência visual sabe que qualquer tipo de ajuda para se locomover é sempre bem-vinda, né? E as pessoas que trabalham precisam ainda mais desse apoio. Muitas contam com a ajuda de um animal, que é mais do que um simples amigo, é o cão-guia. Pois é, Rafaela, a legislação brasileira prevê que as pessoas com deficiência têm o direito de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhadas de cães-guia. E é isso que você vê agora no quadro O que diz a lei. A cadela Melly acompanha o dono Tiago, deficiente visual, a todos os lugares que ele vai. Até na reunião de trabalho do bancário, a cão-guia está presente. O crachá e o uniforme foram dados pela empresa. Tiago conseguiu a cadela após passar por um processo de seleção feito por uma escola que treina cães nos Estados Unidos. Ele foi aprovado para ficar com Melly, que atende aos comandos dele em inglês. Eu sempre tive sonho de ter cão-guia e, além de tecnicamente ela me dar uma autonomia de locomoção extraordinária, fora do comum, assim, que nenhum outro equipamento assistivo me daria, é uma questão também de autoestima, é uma questão de amor, de carinho, que não tem igual, não tem dinheiro que pague, não tem nada. É uma relação intensa, impressionante e que eu peço a Deus assim, que eu possa ter o privilégio de ter um cão-guia na minha companhia para o resto da vida, assim. De acordo com a Lei 11.126 de 2005, a pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia tem o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo, mas fica proibido o ingresso de cão-guia em estabelecimentos de saúde, nos setores de isolamento, quimioterapia, transplante, assistência a queimados, centro cirúrgico, central de material e esterilização, unidades de tratamento intensivo e semi-intensivo, em áreas de preparo de medicamentos, farmácia hospitalar, em áreas de manipulação, processamento, preparação e armazenamento de alimentos. A legislação também exige que o cão-guia utilize uma plaqueta de identificação com dados do centro onde foi treinado e do deficiente visual acompanhado por ele. E quem é assistido pelo cachorro deve portar sempre a carteira de vacinação do animal. Bom, eu tenho uma documentação da escola, que é a Pilot Dogs, dos Estados Unidos, falando que ela foi treinada lá, que ela é uma cão-guia, que agora ela está comigo, né? Eu tenho uma carteirinha e eu tenho também, que eu ando junto comigo, o cartão de vacina dela, com todas as vacinas, vermífugo, tudo que é feito nela, tudo direitinho, para comprovar que ela está com a saúde perfeita, assim, que não vai trazer nenhum transtorno, nenhum risco a ninguém. A Lei 13.146 de 2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz no artigo 4º que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não deve sofrer nenhuma espécie de discriminação. O cachorro ele precisa ter o momento certo de poder fazer suas necessidades, tem que ter uma ambientação, até para evitar algum tipo de doença ou algo assim nesse sentido. Claro que a empresa vai ter que dar um atendimento especial, até porque se trata de uma pessoa com deficiência. O cão-guia, na verdade, ele representa uma extensão do corpo do cego, da pessoa que tem deficiência visual. Se houver discriminação, pode representar uma situação criminal. Rafael, esses cães são especiais, inclusive no próprio processo de preparação, não só pela raça que é escolhida a dedo, mas também eles têm de conviver com algumas pessoas. O triste é que você convive com esse cachorro muitas vezes assim, pega amor pelo bicho e ele depois você é obrigado, justamente para que ele cumpra a função, a devolvê-lo
para que ele seja utilizado nessa bela função. Só que quem fica com saudades aí... Com certeza. Agora nós vimos na reportagem que o cachorrinho é uma extensão mesmo da pessoa, Exatamente. no caso de cão-guia, né? E de fato é uma extensão que ele usa uma roupinha até crachá da empresa, crachá da viu? empresa. Até crachá. E lembrando que você pode acessar a nossa programação, rever reportagens como essa que vimos agora e os programas da emissora no YouTube. É muito simples, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Por isso, vá lá, se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.